Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 18 de julho de 2023, do primeiro livro dos Reis. O Senhor se revela a Elias. Naqueles dias, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me tratem com maior rigor, se amanhã a esta hora eu não tiver feito contigo o mesmo que fizeste com a vida deles. Temeroso, Elias partiu para salvar a sua vida. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou o seu servo. Depois entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte do Senhor. Chegando ali, entrou numa gruta onde passou a noite. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. O Senhor disse-lhe: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: vai e toma o caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Mas vou deixar com vida em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cuja boca não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga,
a sua carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Disse o Senhor a Moisés: Ao passar minha glória, eu te colocarei na fenda da rocha e hei de cobrir-te com a mão estendida, até que eu tenha passado, pois ninguém pode ver-me ainda viver. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai, este o deu a conhecer, pois ninguém pode ver-me ainda viver. Do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo. Tudo lhes acontecia em figura. A ti ensina o apóstolo que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar e todos, conduzidos por Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. Em seguida, o mesmo Moisés diz no cântico: Enviaste teu Espírito e o mar os cobriu. Nota que nessa passagem dos Hebreus pelo mar já se prenuncia a figura do santo batismo, onde perece o egípcio e liberta-se o hebreu. Não é isto que diariamente o sacramento nos ensina, a saber, que a culpa é afogada, destruindo o erro, e a santidade e toda a inocência passam através dele? Ouves que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, a boa nuvem que refresca o ardor das paixões carnais, a boa nuvem que cobre com sua sombra aqueles que o Espírito Santo torna a visitar. Esta boa nuvem, em seguida, veio sobre a Virgem Maria, e o poder do Altíssimo a envolveu com sua sombra, ao gerar a redenção do homem. Este milagre realizou Moisés em figura. Se, portanto, lá esteve o Espírito em figura, não estará aqui a realidade, já que a Escritura te diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo? Em Mara, a fonte era amarga. Nela Moisés mergulhou um lenho e ela se tornou doce. A água, sem a proclamação da cruz do Senhor, não tem utilidade alguma para a futura salvação. Ao ser, porém, consagrada pelo salutar mistério da cruz, é usada no banho espiritual e no cálice da salvação. À semelhança daquela fonte em que Moisés, isto é, o profeta, pôs o lenho, também nessa fonte o sacerdote proclama a cruz do Senhor e a água se faz doce para a graça. Não creiais apenas nos teus olhos corporais. Enxerga-se muito melhor o que não se vê, porque o que vemos é transitório, isto é, terreno. No entanto, se vemos o que os olhos não alcançam, enxergamos com o coração e a mente. Por fim, ensina-te o trecho do livro dos Reis. Naamã era sírio, tinha lepra e ninguém podia purificá-lo. Então disse-lhe uma menina escrava que em Israel havia um profeta que o poderia curar da lepra. Tomando consigo ouro e prata, Naamã dirigiu-se ao rei de Israel. Conhecendo o rei o motivo da vinda, rasgou as vestes em sinal de luto e declarou que este pedido, tão além do poder real, era antes um pretexto para um ataque contra o reino. Mas Eliseu mandou dizer ao rei que lhe enviasse o sírio para que lhe fosse dado conhecer como Deus estava em Israel. Tendo ele chegado, o profeta fez-lhe saber que devia mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã começou então a pensar que melhores eram as águas de sua pátria, onde muitas vezes mergulhara e nunca ficara limpo da lepra, e quis voltar, sem obedecer à ordem do profeta. Mas diante do conselho insistente de seus servos, enfim, concordou em banhar-se, e limpo no mesmo momento,
compreendeu que não era por virtude da água que se tornara purificado, mas pela graça. Ora, Naamã duvidou antes de ser curado. Tu, porém, já estás são, não podes duvidar. Deus fez sair seu povo eleito como ovelhas e o guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Foram todos batizados em Moisés, no mar e na nuvem batizados, mas encobriu seus inimigos com o mar. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.